Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta! Bem, meus irmãos, já estamos de volta para darmos mais uma aula da EBD. Essa semana, aula de número 6, que tem por tema santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Amém? O nosso textual está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Amém? Ela é instantânea por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós já nos tornamos santos, né? E por que ela é progressiva? Porque a santificação, né, o aperfeiçoamento, né, através da santificação é gradual e gradativo, né? Não acontece como acontece referente à salvação. Nossa vida vai a cada dia se tornando mais santa, vai se santificando, vamos tirando as bagagens, né, que ainda ficaram em nós, o Egito, né, a partir da oração, da consagração, da leitura da palavra, do ensino, e assim nós vamos nos santificando, amém? E por isso que é instantâneo, mas também gradual, amém? A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 23, amém? O nosso primeiro tópico vai nos falar o seguinte: a santificação no Antigo Testamento. Como era e como se dá essa santificação no Antigo Testamento? Se os irmãos for verem, né, muitas vezes Deus convocou o povo através de seus profetas, né, através daquele que fazia intermediação entre Deus e o povo, e Moisés era um deles. Muitas vezes, quando Deus fez a escolha de Moisés para tirar o povo do Egito, eles foram para o deserto. Muitas vezes Deus dizia para Moisés: fala para o povo se santificar, né? Fala para o povo se santificar, se preparar, separar, né? Santificação é traduzida como separados, né? É separado para algo, né? Separado para uma vida de ética, uma vida de ética cristã nos nossos tempos. Lá no Antigo Testamento era uma vida separada para Deus e para o serviço do Senhor. Era a santificação e a consagração, né? Entre outras palavras, santificar é ser separado. Separar do uso comum, né? Separar o que é santo do uso comum. Saber ter esse discernimento. Então, muitas vezes, Deus convocou o povo para a santificação. E Moisés, muitas vezes, né, faz-me lembrar agora uma determinada vez que o povo estava questionando a Moisés, porque Deus só falava com Moisés e não falava com o povo. E era Moisés que trazia a mensagem de Deus para o povo. E o povo queria conhecer e ver a Deus, queria conhecer a voz de Deus, e não só por intermédio de Moisés. E o povo se queixava a Moisés por conta disso. Daí Moisés foi falar com o Senhor Deus, e o Senhor Deus deu um recado: diga ao povo que se santifique. Se santifique, que amanhã, a esta hora, era um determinado dia, no outro dia, a esta hora, eu vou descer no cume do monte, e eles vão ficar todos em redor. Diga a eles que não subam ao pé do monte, fiquem na parte de baixo. E ali eu vou descer sobre uma densa nuvem, no cume do monte, né? E vou me manifestar, vou manifestar a minha glória. E assim aconteceu. O povo foi santificado, e Deus desceu naquele monte, e o monte tremia, e tinha raios e trovoadas, e densas nuvens, e o povo ficou com medo da glória de Deus. E até uma certa ocasião disse para Moisés: não, Moisés,
fala tu ao Deus e nós te ouviremos, porque senão nós iremos morrer. Era tão tremenda, era tão grande a glória de Deus. Mas para que Deus aparecesse no meio das nuvens, né? Se chama esteofania, né? A manifestação, a forma de manifestar Deus. Deus usa elementos para se manifestar. Naquela ocasião foi a densa nuvem, raios e trovoadas. Mas para que isso ocorresse, Deus pediu, avisou, ordenou para Moisés que santificasse o povo, né? Santificação na nossa vida é muito importante, né? Assim como era na antiguidade. Nós vamos ver que a santificação tem sua importância tão grande que muitas vezes, em muitas ocasiões no Antigo Testamento, as pessoas, os povos, se apostatavam de Deus, se apostatavam da santificação e sofriam duras penas. O próprio Israel, quantas vezes Israel perdeu batalha por não se santificar, por não se consagrar, por não ser separado dos outros povos para servir ao Senhor, né? E aqui tem um fragmentozinho que eu grifei aqui que diz o seguinte, ó: santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. E é importante nós sabermos disso. No Antigo Testamento, os utensílios, no Antigo Testamento, as coisas, os animais, né, os alimentos, tinha assim uma porção que era separado para a santificação, né, para ser para Deus e para o alimento dos sacerdotes. Os sacerdotes ofereciam, né, era uma forma de santificar, de separar aquilo para Deus e para os sacerdotes, né. Faz me lembrar que dentro do santuário, né, lá dentro do átrio, do pátio, do lugar santo, do local santíssimo, tinha utensílios que eram santificados a Deus. Assim como os sacerdotes, Arão e sua família, né, que foram separados, consagrados e santificados para a obra do Senhor, né. Naquele momento, naquela ocasião, era dessa forma, né. Era o incenso, era o animal, era o sangue, eram os utensílios, né? Eram os sacerdotes, todos eles tinham que estar com a vida de santidade para poder apresentar ao nosso Deus, para que ele aceitasse a oferta daquele povo, né? Através do sacerdote. Ele tinha que ser santo, estar em plena santidade. Porque senão, se ele entrasse de qualquer jeito dentro do átrio, e dentro do local santo e do Santíssimo, descia fogo do céu e consumia. Tanto é que os sacerdotes, eles tinham os sinetes no redor da cintura e tinha uma corda que ia até a parte de fora do local santo, o primeiro compartimento santo, e o sumo sacerdote que entrava até o segundo compartimento, o local santíssimo. Porque se eles estivessem em pecado, eles seriam fulminados e ninguém poderia nem tirar ele lá de dentro, porque o local era santo. E o povo não podia, tinha que ter um mediador, né? Que era o sacerdote, o sumo sacerdote, que fazia expiação para o pecado do povo, para que o pecado do povo fosse expiado, para que Deus não fizesse nenhum mal ao povo. Quando olhasse para aquele sacrifício daquele animal inocente, perdoasse o pecado do povo. Mas se o sacerdote morresse lá dentro por falta de santidade, e outra pessoa fosse tentar tirar o corpo, também morreria. Era um local santíssimo. Tinha que estar com a vida bem pautada. Então, por isso que tinha aqueles sinetes e aquela corda. E quando eu via que não estava mais o badalado sino, não estava mais barulho, já sabia que o sacerdote estava em pecado, daí ele era fulminado e tinha que puxar ele com a corda para tirar de dentro do local santo, ou do local santíssimo, né? Era muito rigoroso, né? Era muito rigoroso a questão da santidade no Antigo Testamento. Mas, mesmo assim, tinham pessoas que ainda insistiam em profanar, né, a santidade do nosso Deus. E levavam coisas imundas para dentro da casa do Senhor. E uma dessas pessoas eram irmãos, né, filhos de Arão, o sacerdote. Seus filhos, Nadab e Abiú. Nós vamos ver isso lá em Levíticos capítulo 10. E o versículo 10 que diz o seguinte, ó:
E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Essa mensagem foi dada para Arão após os seus filhos ter entrado com um fogo estranho dentro do local santo, dentro do santuário, né? E todos dois terem sido consumidos por conta de trazer fogo estranho, pois o próprio Deus tinha acendido o altar, né? O fogo era do próprio Deus, o fogo era santo. E eles pegaram um fogo qualquer, assim, fazendo pouco caso, não discernindo o santo do impuro, fazendo como se fosse coisa comum, e levar lá para dentro o incenso, né? Dizem alguns historiadores que eles estavam até embriagados, tinham tomado muito vinho. Tanto é que Deus vai dizer no versículo 9 para Arão e para seus outros dois filhos o seguinte: e falou o Senhor a Arão dizendo: vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então Nadab e Abiú entraram, tomaram bebida forte, profanaram o templo com fogo estranho e foram punidos severamente com a vida. E era assim no Antigo Testamento. A santificação era muito levada a sério. Todo aquele que se desvirtuasse da santificação e entrasse dentro do tabernáculo, dentro do local de adoração, que hoje é os nossos templos e os nossos altares, onde nós pregamos e louvamos e bendizemos e exaltamos o Senhor, né? É do tabernáculo do Antigo Testamento. Hoje o tabernáculo somos nós, é o nosso coração, está dentro de nós. E o templo para nós congregarmos. Assim como fazia o sacerdote e o sumo sacerdote. E o povo ficava num pátio, num átrio, aguardando o desenrolar da oferta que foi oferecida para o sacerdote oferecer, mediar entre o pecado do povo. Amém? Então Deus falou, pois eles não discerniram o que era santo do profano, do puro, do limpo, do que era sujo, era imundo. E eles foram punidos, né? E ele ainda deu recado para Arão e para os seus outros filhos que não fizessem dessa forma, senão certamente morreria. E me faz lembrar também um versículo lá no capítulo 22, o versículo 26 de Ezequiel, ainda falando sobre a santificação no Antigo Testamento, né? Ezequiel, capítulo 22 de Ezequiel, e versículo 26, que vai nos dizer o seguinte, 22 e 26. Os teus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fizeram diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Mais um recado para os sacerdotes, para aqueles que ofereciam ofertas ao Deus Todo-Poderoso. Eles não estavam fazendo discernimento. Posterior a isso, Jerusalém vai ser destruída, vai ser invadida e vai ser destruída. Porque nessa ocasião aqui de Ezequiel, essa palavra profética que ele estava falando era justamente quando estava o reino de Judá, que os seus sacerdotes adoravam ao deuses estranhos e profanavam o templo, né? Profanavam as coisas santas, fazia pouco caso, falando na nossa linguagem popular. E Deus os puniu por conta disso. Os levou em cativo e a Jerusalém foi toda destruída. Pois ele fazia pouco caso, né? Ele era os embaixadores, os responsáveis por oferecer a oferta ao Senhor para expiação do pecado do povo. E eles estavam profanando. E eles estavam fazendo pouco caso, não estavam mais discernindo o santo do profano, né? Estavam colocando coisas pagãs, adorando a Deus pagãs. E Deus disse que a adoração é só para Ele. E se santificar apenas a Ele. Amém? Então, mais na frente, ele vai dizer aos sacerdotes, depois dessa ocasião, depois de todo o acontecimento com Jerusalém, né?
Deus vai dizer para o povo mais uma vez. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Que vai dizer o seguinte, ó. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro, né? Deus dando um recado, uma série de regras, mais uma vez, para os sacerdotes. Ó, vocês vão ensinar ao meu povo a diferenciar, a fazer diferença do que é santo, do que é profano, do impuro e o puro, do imundo para o limpo. Vocês vão ensinar a ele, na minha liturgia, aquilo que eu passei para Moisés, né, dos 10 mandamentos, da lei, da toda a lei cerimonial, lei moral, né, lei social, todo esse conjunto de regras e valores da minha ética que eu passei, vocês vão ensinar ele, para que eles tenham diferença das outras nações. As outras nações é regida por reis pagãos, onde o cabeça, onde o responsável principal é o rei. Aqui o rei sou eu, disse Jesus, disse Deus naquela ocasião. Então vocês vão se basear num conjunto de regras de conduta, de boa conduta, de boa prática. E os sacerdotes, aqui o versículo está dizendo, e vocês sacerdotes, vão ensinar o meu povo a diferenciar as coisas santas das coisas profanas, a diferenciar das coisas limpas das coisas imundas, a diferenciar das coisas puras das coisas impuras, né? Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. E Deus pedia, ordenava para que o povo se consagrasse, se santificasse, né? Como eu falei na ocasião lá de Moisés, quando o povo quis ver a Deus. E o sacerdote tinha que ser consagrado, né? A palavra consagrar é ser separado para o serviço da casa do Senhor. Amém? Elas têm alguma relação com santificação e consagração. Embora a palavra é diferente, ela tem interpretações ou significados distintos, mas também correlatos, né? Amém? Então, santificar é ser separado para Deus. Consagração é ser separado para o serviço da casa do Senhor. Mas elas podem se entrelaçar, sim. Tanto consagração quanto santificação podem significar a mesma coisa. Além do mais, as mesmas vêm do mesmo verbo hebraico, né? Com os seus significados. Amém? Que significa, chama-se, melhor dizendo, o verbo kadash. Um verbo hebraico que significa santificação, consagração, separação. Amém? Glória a Deus por isso. No nosso segundo tópico, a gente vai falar sobre a santificação no Novo Testamento. E a santificação no Novo Testamento, ela revela o caráter de Cristo na nossa vida, pois ele veio nos dar o exemplo. Aprove Deus, na plenitude dos tempos, mandar o seu Filho para morrer por nós, e ele ser a referência de santidade para que nós nos baseássemos nele. Amém? E aqui vai dizer, ó, grifei aqui, a obra da santificação. A obra da santificação, um atributo divino, é realizado pela unidade da Trindade, como pela Trindade na unidade. Tá? Ela é obra dos três, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E vem colocar em evidência o Espírito Santo nesses últimos dias, que está fazendo esta obra, está nos santificando, está nos alertando, né? E no caminho da santificação e da separação, para poder vermos ao Senhor. Como eu li o versículo lá de Hebreus capítulo 12, versículo 14, nós temos que seguir a paz com todos, mas nunca nos esqueçamos da santificação, sem a qual ninguém. A Bíblia é muito enfática, né? Ela não fala que é para um grupo apenas, nem para outro, é para todos. Se não houver a santificação, a separação, ninguém verá o Senhor. Amém? Nós devemos estar separados. Nós estamos no mundo, mas somos peregrinos. Não somos desse mundo. Estamos apenas de passagem. Um dia o nosso Senhor Jesus vai raiar nas nuvens e nós devemos estar atentos. Atento à sua última trombeta soar, para com ele subir e se encontrar com ele lá nas nuvens e irmos com ele para o céu, para o grande banquete. Glória a Deus. E essa santificação no Novo Testamento, como eu falei, é o caráter de Cristo, né?
Cristo é o cabeça e nós somos os seus membros. E Ele exige de nós santificação. Santificação. Né? E aqui diz o seguinte, ó, na nova aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo, como eu falei. A santificação é profética e não cultual. Não tem vínculo com coisas locais ou ritos. Trata-se de algo produzido pelo Espírito Santo. E essa palavrinha aqui é interessante. Ó. A santificação não é algo cultual, nem profético. Porque não tem vínculo com coisa, nem locais ou ritos. Né? A santificação é pela fé. Quem produz a santificação em nós é o Espírito Santo, e é pela fé. Não é como era antigamente, que tinha todo o ritual, todo o rito de lavagem do corpo, lavagem de vestes, separação de alimentos, partes de animais, sangue do animal, todo aquele rito para poder apresentar em santidade perante Deus, através do sacerdote, para expiar o pecado do povo. Tudo isso foi concluído, esse rito cultual foi concluído em Jesus Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição. Hoje a nossa santificação é através do Espírito Santo e através da fé. Não mais por utensílios, não mais por coisas, né? Não mais por coisas visíveis, né? Seja carro, seja copo de água, seja vestes, o que for. Isso não é mais corriqueiro, isso não faz parte, melhor dizendo, não faz parte mais da santificação. Isso foi concluído na obra do Calvário. E hoje a nossa santificação é pela fé. É a nossa vida, a nossa conduta, o nosso viver, o nosso andar, o nosso falar, onde nós estivermos, né? Temos que ser santificados, temos que nos santificar, temos que ser separados, para a glória do nome do nosso Deus, para que o mundo veja a diferença, como disse Deus lá no capítulo 10, versículo 10 de Levítico, para que veja a diferença entre o puro e o impuro, o imundo e o limpo, né? E essa diferença que o mundo veja, que nós produza através do seu Espírito Santo, através do dom, através do fruto do Espírito, através dos dons espirituais, que possa externar para as pessoas e vermos, e ela olharmos e ver em nós luz, ver em nós Deus e querer ser diferente assim como nós somos. Glórias a Deus por isso, amém? E tem mais um trechinho aqui, ó. Nós devemos ser santos assim como o nosso Deus é santo. Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que vai nos falar o seguinte, ó, falando sobre a santificação. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E aqui é interessante que ele diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não é ser santo só quando está na igreja. Não é ser santo só quando está dentro de casa. A santidade tem que ser manifestada em toda a minha maneira de viver, em todo local. Onde eu pisar a planta do meu pé, as pessoas vão olhar e vão dizer, esse aí é diferente. Esse aí tem um brilho especial. E não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque eu fui comprado com o mesmo sangue que você, que me ouve, que você que já aceitou Jesus, que você que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou comprado por esse mesmo sangue. E esse sangue comprou a minha vida e me deu o direito de ser co-herdeiro com Ele no céu. Hoje eu sou filho de Deus e não mais a sua criatura. E essa maneira de viver de santidade vai me acarretar uma vida futura de paz, uma vida futura de eternidade com Deus, uma vida futura de plena de santidade, né? Hoje eu procuro
e devamos todos nós procurar a santificação, a separação. Mas a gente só vai alcançar a plenitude dessa santificação quando nós tivermos o nosso corpo transformado e ter um corpo santo, e não mais ter um corpo pecaminoso, um corpo que tem um velho homem que de vez em quando quer se levantar, né, e quer reinar. Só depois que esse velho corpo morrer por completo e termos um corpo glorioso, um corpo irrepreensível, um corpo de santidade plena, aí sim nós veremos o nosso Deus. Mas nós devemos nos esforçar para viver uma vida de santidade e separação das coisas imundas. Sejamos santos, sejamos separados. Glória a Deus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. E aqui o nosso terceiro tópico vai nos dizer o seguinte, ó. A santificação aplicada ao crente, né? Essa santificação aplicada a nós crentes tem que ser uma vida de comunhão com Jesus, uma vida de comunhão com o nosso irmão. Lembra do textual, seguir a paz com todos, você tem que ter paz com todos, mesmo aqueles que é difícil, né? Mesmo aquele que é complicado, você tem que ter paz com ele, né? Mesmo que ele não queira ter com você, você tem que ter com ele. A comunhão, ser da comunidade de Jesus, ou seja, ser do grupo de Jesus, ter uma vida santificada, que é uma vida separada, né? E uma vida de consagração, ou seja, separado para o seu serviço e executar com amor, com dedicação, fazer o melhor para o nosso Deus. Essa é a vida de santificação aplicada ao nosso dia a dia, ao nosso viver, à nossa vida cristã, né? É fazer o que Deus se agrade de nós. Nós devemos renunciar tudo aquilo que vem de nós mesmos, nosso ego, o nosso eu, tudo aquilo que desagrada ao nosso Senhor, tudo aquilo que entristece o seu Espírito Santo. E devemos correr para a santificação, correr para próximo de nosso Deus, pois só assim nós o veremos face a face. E aqui tem um trechinho que diz o seguinte, ó: nós somos santificados pela palavra. A palavra de Deus também nos santifica. Isso está registrado lá no livro de João, capítulo 17 e versículo 17, que Jesus vai dizer: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, né? A verdade é a palavra que nos santifica, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E aqui outro pedacinho vai dizer o seguinte, ó: isto está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Amém? Essa santificação está bem longe disso. Isso aqui é obra da carne, né? E não o fruto do Espírito, e não uma vida de santificação com Cristo. Violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas, mexericos, porfias, glutonarias, né? E outros, né? E coisas semelhantes a essa, disse Paulo lá na carta aos Gálatas, né? Fugir de tudo isso. A santificação é algo que é consagração, separação, mortificação da carne. Aqui quem reina é Jesus, aqui quem reina é o Espírito Santo. Só eles e não mais ninguém. Só a Trindade, amém? E falando sobre a ética, né? Falar um pouquinho em rápidas palavras sobre a ética. Ética é um conjunto de regras e condutas. O nosso Deus é 100% ético, né? Ele não é antiético. Ele é 100% ético. O seu caráter e o seu ético, as suas práticas, todo o seu conjunto de leis, morais, cerimoniais que foi passado para o povo da antiguidade, que se aplica também para nós, né? As suas leis, os seus ditos,
né? Os bons costumes, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que tenha louvor, né? Tudo isso parte do nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus ético, é um Deus que nos passou regras e condutas éticas, ética familiar, ética no meio das pessoas, tratá-las bem, tratá-las com respeito, né? Não fazer o que é errado, né? E em defesa da família, da moralidade, seguir a paz com meu irmão e tantas e outras coisas que vieram do nosso Deus. A gente tem, por natureza da criação, nós temos a essência de Deus, o caráter de Deus dentro de nós. Só que Adão e Eva, ao pecarem, perdeu-se isso, e isso está sendo resgatado a partir do momento quando nós aceitamos Jesus. Nós somos regenerados, ou seja, gerados novamente. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E o nosso Deus, com a sua grande e infinita misericórdia, a sua graça, não por mérito nosso, mas por mérito dele próprio. Foi ele que quis, não que nós merecíamos, mas foi ele que quis, mesmo sem nós merecermos, mandar o seu único filho para morrer por nós, para nos salvar. E assim resgatar o seu caráter divino, a qual ele soprou nas nossas narinas e colocou ali um pouquinho do seu caráter, um pouquinho da sua essência divina, da sua essência perfeita em nós. Isso será completo, isso será completado, isso será consolidado com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o corpo transformado, nós voltaremos a ter o caráter de Deus 100% na nossa vida. Glória a Deus. Mas para que isso seja uma realidade, eu e você temos que ser santos. Temos que viver uma vida de santidade. Temos que viver uma vida de dedicação. Dedicação à leitura da palavra, dedicação à oração, dedicação ao jejum, dedicação à vida em ajudar o próximo, dedicação a levar o evangelho de salvação para aquelas pessoas que ainda não alcançaram essa salvação, não conheceram esse Jesus Salvador. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Dizendo assim, eu concluo e quero agradecer a você que ficou conosco até o final, né? Dizer para você e pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva aí no nosso canal, que vai estar aparecendo aqui no rodapé da nossa tela, amém? Deixe o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e o sugere para mais pessoas. Ative o sininho das notificações se você já se inscreveu, ative o sininho ainda se não ativou, para que quando tiver novos vídeos você ser primeiro a ser informado. E compartilha, muitas pessoas precisam conhecer esse Deus santo, o Deus de caráter, o Deus ético, o Deus de santidade e o Deus salvador. Muitos não conhecem, vivem numa vida dissoluta. Eu e você, através desse ato de compartilhamento, estamos evangelizando mais pessoas. Então, compartilhe aí em nome de Jesus. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana. E se o Senhor Jesus Cristo não vier buscar a sua igreja, no próximo domingo teremos mais uma aula abençoada para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.